O texto diz assim, em primeiro livro de Samuel 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Verso 6, pula lá para o 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o menor, o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Você pode se assentar. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite através da sua palavra. Foi cantado nesta noite sobre o céu. E deixa eu perguntar para você: você tem certeza que o céu é infinitamente melhor do que aqui na terra? Amém ou não amém? Você está querendo ir para lá hoje? Alguns sim, outros não. Pastor, não. Alguém gritou: eu quero casar primeiro. Amém, que Deus desencalhe os encalhados. Amém. Lá atrás, receba os jovens que estavam lá. Mas, vamos lá, vamos responder uma pergunta muito séria. Por que eu não deveria morrer hoje, se o céu é muito melhor do que aqui? Porque o Senhor não faz algo, imagine algo mecânico, né? A pessoa aceita Jesus, ela morre porque já está salva. Sabe por que isso não acontece? E sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Deus tem um propósito ainda na minha vida aqui nessa terra e um propósito na sua vida aqui nessa terra. Nós precisamos entender isso e caminhar até o último dia, onde estará ar entrando no nosso pulmão, nosso coração batendo. Nós precisamos viver com essa certeza: eu estou aqui porque Deus tem ainda algo para fazer na minha vida, e através da minha vida há um propósito para mim caminhar. Você crê nisso? Amém? E é claro, para que eu possa viver, então, os propósitos de Deus em cada fase da minha vida, o meu coração precisa estar alinhado com os céus. Eu preciso entender o movimento de Deus. E essa noite eu vou falar sobre esse assunto. Deus já preparou o próximo capítulo da minha vida e da sua vida. Quando nós vamos para esse texto, é um texto clássico, eu creio que todos aqui conhecem a história de Davi, ou o básico da história de Davi. Deus, ele vai levantar um rei de acordo com o pedido do povo, porque o povo de Israel começa a olhar os outros povos, todos têm rei, e eles pedem um rei e Deus dá. O profeta Samuel unge Saul e ele se torna o primeiro rei de Israel. Um homem chamado por Deus e começa bem. Porém, à medida que o tempo passa, Saul vira as costas para Deus. O rei Saul abandona o Senhor, desobedece o Senhor. Ele está muito mais preocupado com a opinião dos seus soldados do que em fazer a vontade de Deus. E devido à escolha de Saul, Deus o rejeita.
E ele então vai ficar para trás da história de Israel, porque Deus agora já havia então preparado alguém para ocupar o trono, e nesse caso você sabe que é Davi. Agora, presta atenção no verso 1, porque o Senhor começa a questionar o profeta. Olha só, Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu digo 3 e você repete comigo: até quando? 1, 2, 3. Até quando? Vamos lá. Não estou falando do pastor Lediel. Nós estamos falando do profeta Samuel. Hoje de manhã, enquanto eu pregava, eu mencionava. Nós estamos falando de um dos homens mais poderosos espiritualmente que pisou nessa terra. Um homem que ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta. Um homem que ungiu reis, um homem que tinha conexão com os céus desde quando era menino, ouvia a voz de Deus num tempo de silêncio da voz de Deus. Alguém extraordinário. Mas aqui, até mesmo esse profeta cheio de Deus, que conhecia a voz do Senhor, ele ainda está insistindo em algo que Deus já havia falado para ele largar mão. Até quando? E se você voltar a alguns textos, você vai observar que Samuel acompanha todo o processo de Saul, a escolha de Saul, como Saul profetizou, como Saul foi usado contra o rei Naás, como Saul teve um início brilhante, e agora, mesmo Deus tendo rejeitado, talvez o profeta ainda tinha alguma esperança, mas o coração de Saul já estava envenenado e longe, muito longe do Senhor. Por isso Deus o rejeitou. E a pergunta que Deus faz para o profeta é: até quando? Ou seja, Deus queria mostrar para Samuel de que há algo novo chegando para a sua vida, algo novo chegando para o povo de Israel, algo chegando para a história do meu agir no meio da humanidade. Então, abra mão daquilo que passou. E a primeira grande lição que eu gostaria que você levasse para a reflexão dessa semana é isso: quem se apega ao que passou pode perder o novo de Deus. Certa vez, eu atendi no gabinete pastoral um empresário. Fazia 6 anos que ele havia falido na sua empresa. E ele dizia: pastor Lediel, quando eu tinha minha empresa, eu tinha status, eu era reconhecido, tinha dinheiro no bolso, as pessoas... E foi falando, mas faz 6 anos que ele flerta com a depressão, e os anos áureos estão lá atrás. A conversa que a gente foi, então, pautando para ele é exatamente que ele não deveria ficar com o coração, os olhos, a alma, com tudo que ele tinha apenas lá atrás, porque nós servimos um Deus que tem novidade de vida. Ele precisava elaborar um luto para aquilo que passou, para viver algo novo que Deus ainda tinha para ele. E quando eu falo dessa maneira, a gente poderia aqui citar alguns exemplos, mas a pergunta que Deus faz, inclusive, para nós hoje é: até quando você vai insistir nisso que já deveria ter passado? Porque eu e você precisamos, na nossa vida, na nossa história, identificar o nosso Saul, para partirmos para algo novo que Deus tem para nossas vidas. Vocês estão me entendendo, amém? Então fala para quem está do seu lado, identifique o seu Saul. Pastor, seja um pouco mais claro e objetivo. Lá vou eu abrindo o coração pastoral para você. Até quando você vai viver uma vida medíocre? Até quando você vai viver uma vida de sobrevivência? É lamentável quando nós paramos para conversar com algumas pessoas que se dizem cristãs, e o discurso de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, de 2 e agora é o mesmo. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ela acorda triste, vai trabalhar, olhando para o seu trabalho como um problema, ainda diz: se fosse bom não seria trabalho. Ela volta para casa estressada, porque teve que engolir alguns sapos no trabalho, e ela dorme desse jeito, e ela acorda e vive esse ciclo todos os dias. E a pergunta de Deus para nós é: até quando?
Você que se diz cristão não vai viver uma vida em abundância. A pergunta de Deus para nós é: até quando vamos viver sem planejamento? Sem saber o que eu quero para a minha vida até o final do ano, o que eu quero para a minha vida para o ano que vem, o que eu quero para a minha vida daqui 5 anos. Porque isso eu preciso orar e colocar diante do Senhor o planejamento da minha vida, para alinhar o meu coração com Deus. Mas Deus deu a mim e a você a capacidade de sonhar e planejar. Quem apenas reage é os animais. Animais reagem ao seu instinto. Você não vai ver um cachorro sentado e meditando: estou organizando a minha vida. Você vai ver uma vaca, né? Estou planejando o meu 2027. Você vai ver. Você vai ver eu e você. Imagem e semelhança do Criador. Nós temos essa capacidade. Deus deu a mim e a você a capacidade de sonhar, planejar, se organizar. Mas a pergunta de Deus é: até quando você vai viver uma vida apenas reagindo? Até quando você vai permitir que rótulos te definam? Os cabelos brancos já estão aparecendo. E uma maldição que lançaram para você na sua adolescência ainda te rotula. Até quando? Até quando? Você vai ficar colocando a culpa em alguém? Ou colocando desculpas para quem você poderia ser? Até quando você que fez algo que você sabe que foi errado, vai ficar debaixo desse sentimento que só te coloca para baixo? Então a gente poderia fazer inúmeros até quando. Identifica qual é o seu Saul. Abra mão desse Saul, porque Deus deseja te colocar num outro capítulo. Há algo novo para a sua vida, algo extraordinário para você viver, novos sonhos para você desfrutar, mas você precisa abrir mão disso que está te impedindo. Você me entende, amém? Glória a Deus. Segunda lição que nós vamos aprender está no versos 6 e 7. O profeta Samuel chega ali na casa. Imagine, todos sabem que algo diferenciado está para acontecer, porque o maior representante de Deus na terra foi até Belém, uma cidade minúscula, uma cidade pífia, uma cidade sem grandes novidades. Na verdade, se você for um dia lá em Israel e for lá em Belém, a história que você vai ouvir é que aquele lugar começou a receber algum destaque a partir exatamente de Davi. Porque ali sempre foi o lugar de pastores. E pastores, por mais que tinha alguns que tinham recursos financeiros, eram sempre vistos com discriminação. Exatamente porque a ovelha é um animal tão frágil que sempre precisa de uma companhia. O pastor é aquele que abre mão da sua vida para cuidar da ovelha. Isso é muito forte. Então as pessoas que estavam em Belém eram pessoas que não participavam das grandes festas sociais, eram pessoas que geralmente estavam cheirando ovelhas, então eram pessoas também discriminadas. E Belém era um lugar tão simplório, tão insignificante. De repente, o profeta Samuel chega lá, todo mundo fica assustado. Se você vê o texto, os anciões e as pessoas começam a dizer: você está vindo para o bem? E ele diz: sim, eu vim aqui oferecer um sacrifício ao Senhor. Estarei indo na casa de Jessé. E lá está agora o profeta na casa de Jessé. E ele diz: eu preciso conhecer os seus filhos. Pede para os seus filhos passarem. O mais velho se chamava Eliabe. O verso 6 diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Presta atenção, porque aqui nós estamos lendo em segundos, mas é bem provável que demorou alguns minutos esse processo todo. No coração e na mente do profeta, na sua humanidade, ele já disse: com certeza é esse. Agora, olha a repreensão que Deus vai fazer no verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que interessante. O profeta, ele está medindo o novo rei pelo mesmo critério de Saul.
Se você voltar aos capítulos anteriores e for lá em 1 Samuel 9:2, você vai ver o texto dizendo assim: Quis tinha um filho chamado Saul, era um jovem de boa aparência e sem igual entre os israelitas, a ponto de os mais altos batiam nos seus ombros. Saul era assim, alto, de boa aparência. Quando o profeta chega na casa de Jessé e vê Eliabe, é a skin de rei, é esse. Só que o Senhor já tinha rejeitado Eliabe. Deus estava já olhando o coração. E aqui é a segunda grande lição que você precisa levar para a sua vida. Seu desejo, ver como o Senhor vê. Seu desejo, viver o que o Senhor tem para mim, eu preciso passar por uma renovação de mentalidade. Quando Jesus esteve aqui na terra, o Deus encarnado, você vai ver que Jesus ele usa algumas expressões interessantes quando ele é questionado sobre a sua maneira de agir e por que os seus discípulos não seguiam o padrão de outros discípulos. Por exemplo, os próprios discípulos de João Batista jejuavam e tinha todo aquele comportamento de alguém que seguia um rabi. Os discípulos, por exemplo, dos outros mestres também faziam isso. De repente, Jesus está sendo questionado e Jesus vai dizer assim: gente, presta atenção, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo vai forçar a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém coloca vinho novo em vasilha, em odres velhos, vazias velhas. Por quê? Ambos se perderão. O odre era um recipiente de couro, aonde quando o vinho era colocado ali, se fosse um couro novo, ele tinha elasticidade. No processo de fermentação, quando ele vai colocar gases para fora, ele vai inchar, mas vai conseguir segurar. Agora, um odre velho, ele está seco e duro, ele não tem flexibilidade. Se acontecer o processo de fermentação, vai rachar e vai perder o vinho, vai perder o odre. E Jesus estava dizendo o seguinte: vocês não conseguirão viver o que eu tenho para vocês, nem entender o que eu tenho para a vida de vocês, sem uma renovação de mentalidade. É preciso expandir a mente para desfrutar o que eu tenho para vocês. Nós vamos ver em Atos 10, algo também extraordinário. Atos 10 é aquela cena da visão de Pedro. Pedro, nessa altura do campeonato, ele já é o Pedro restaurado. Não é o Pedro que estava negando Jesus, mas é o Pedro restaurado, é o Pedro que estava em oração em Atos 1, é o Pedro que ficou ali dias em oração com os outros apóstolos, é o Pedro que vai se levantar cheio do Espírito Santo em Atos 2, pregar e quase 3.000 pessoas se renderem ao Senhor. Esse é o Pedro. Pedro que vai ver milagres, inclusive no capítulo anterior, ele é usado para levantar uma mulher que estava morta. Porém, o Pedro do capítulo 10, ele está em Jope, e ele vê um lençol numa visão descendo, cheio de animais impuros para os judeus. E Deus dá um comando para ele: mata e come. Ele diz: não vou fazer isso. Nunca coloquei tais animais na minha boca. Por 3 vezes, olha a teimosia desse cara, cheio de Deus, mas teimoso. 3 vezes, Deus insiste com Pedro: mata e come, e ele diz: não vou fazer, até que então esse lençol é recolhido, a campainha toca e ele entende o mistério. Deus havia se revelado para Cornélio, um gentio lá em Cesareia, que manda mensageiros para chamar Pedro, e daí ele entende o mistério. Opa, Deus está renovando a mentalidade, porque salvação também é para os gentios. E quando Pedro está na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre os gentios, eles são cheios de Deus, e ali as portas se abrem para que hoje eu e você estivéssemos aqui, brasileiros servindo ao Senhor. Mas você percebe que, para que a igreja vivenciasse algo novo, algo extraordinário, precisou haver uma abertura de consciência, uma expansão de mente. Quando a gente vai para a palavra, você tem alguns exemplos negativos. Eu não quero aqui ficar falando muito desses exemplos, mas eu quero citar um, que é exatamente o povo que sai do Egito. Ele sai do Egito porque o Senhor vem para libertar-os com feitos extraordinários. Você conhece a história, 10 pragas, o mar se abre, eles saem do Egito, porém, o Egito não sai do coração deles e a mentalidade deles continua de escravo. Não renovaram a mentalidade para viver o que Deus tinha para eles. O que eles não renovaram na mentalidade, pastor Ledial? Primeira coisa, eles não renovaram a mentalidade de segurança. Você vai ver nos lábios daquele povo que saiu do Egito, as frases: ah, que saudade da comida do Egito.
Saudade dos melões do Egito, dos pepinos do Egito e assim por diante. Porque no Egito, você sabe, sempre existiu uma segurança na agricultura devido ao rio Nilo, que é o rio que praticamente nunca seca. Consequentemente, todo o povo do Oriente Médio corre para o Egito porque ali eles vão ter algum tipo de mantimento. Quando Deus tira aquele povo e coloca eles no meio do deserto, eles não renovaram a mentalidade sobre segurança. Na mente deles, segurança é onde tem um rio, mas eles estavam caminhando com Deus, que faz água sair da rocha, pão cair do céu. Deus vai intervindo e suprindo eles, mas eles não conseguiram renovar a sua mentalidade. E daí a gente vê, inclusive, no comportamento dessas pessoas, as características de alguém que realmente não renovou a mentalidade. Você vai ver eles, infelizmente, com um complexo de inferioridade o tempo todo. Quando eles estão para espiar a terra, os 10 espias voltam com relato negativo, eles se sentem como gafanhotos. Você vai ver que eles estão terceirizando a culpa, porque eles começam a dizer: por que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para cá? Deus quer nos entregar aos inimigos, que as nossas mulheres sejam violadas. Olha só, colocando a culpa em Deus em algo extraordinário. Lá eles eram escravos, os filhos eram jogados no Nilo, as costas estavam sangrando, mas a mentalidade não estava renovada diante de tantos milagres que Deus realizou na vida deles. E claro, eles começam a murmurar e reclamar. Quem não tem a mentalidade renovada acaba sempre caindo nisso. É por isso que eu e você, nós precisamos olhar para isso e mudar os critérios que nós olhamos para a vida, a fim de desfrutar o que Deus tem para nós. Porque se Deus tem um novo capítulo para a história da minha vida, e eu quero estar lá, eu quero desfrutar, eu também preciso entender que se eu não renovar a minha mentalidade, o meu olhar para com a vida, as minhas compreensões sobre a vida, eu não vou desfrutar isso. E a pergunta que eu tenho para você é: você está disposto a receber uma renovação de mente para viver o que Deus tem para você? E eu estou aqui afirmando, você não vai conseguir isso se não passar pelo processo de renovação da sua mente. Vamos lá, deixa eu aplicar um pouco mais uma vez, abrindo o coração pastoral para você. No gabinete a gente ouve alguém que se desiludiu no amor, dizendo: pastor, eu não confio mais em mulher nenhuma. Na minha ótica, todas as mulheres são interesseiras. E do outro lado: pastor, eu não confio mais em homens. Todos os homens são mulherengos. Você percebe que aquela mentalidade rígida, de alguém que foi ferido e machucado, colocou um padrão em todos os outros. E claro, alguém com essa mentalidade nunca vai desfrutar de um casamento sólido, maduro, amoroso, se não mudar essa mentalidade. Vocês estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que foram feridas na igreja, porque a igreja é uma coletividade. E aqui nós todos somos imperfeitos, estamos sendo aperfeiçoados e santificados no Senhor, mas há uma grande chance de a gente se ferir aqui. De passar por um e não cumprimentar, de se encrencarem no trânsito porque o outro ficou 10 minutos a mais e não retirou o carro que estava me trancando. É coisas que acontecem entre nós. Ou não? Estou falando de outra congregação, a sede não, né? Mas enfim, há uma grande chance. Agora, se eu fui ferido aqui, eu preciso cuidar, para não engessar a realidade de igreja em padrões negativos. Tem pessoas que afirmam, e isso não existe, mas afirmam amar a Deus, mas não gosta da igreja. E se você é esse tipo de pessoa, por favor, renova a sua mentalidade. Não tem como você amar o noivo sem amar a noiva. Essa é a realidade. E por mais que a noiva militante, a igreja militante é imperfeita, você precisa amar a igreja, gostar da igreja, até porque você faz parte dela, e se a igreja tem os seus problemas, você é um deles. É a gente, somos nós. Então, essa é a realidade, mas mude isso, porque você não vai conseguir crescer espiritualmente e romper isso, se não renovar a sua mentalidade.
Quem não permite que Deus transforme a sua maneira de pensar, limita a sua maneira de servir. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar de ficar engessado, estar aberto para os movimentos de Deus, os ensinos de Deus para nós, os meus conceitos do que é uma espiritualidade sadia. Se eu quero ver algo novo em Deus, eu preciso ampliar isso. Os meus conceitos do que é servir no reino, porque tem pessoas que fazem 1% do que poderiam fazer e acham, tá bom, eu já estou fazendo a minha parte, e Deus está te chamando para algo novo. Então, amplia a sua mentalidade. Até porque, não importa se você está 50, 60, 70 anos na igreja, você serve ao Senhor há décadas, eu vou afirmar para você, aquilo que você conhece de Deus ainda é pouco e limitado, diante de tudo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Servimos um Deus infinito, e Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós, mas eu preciso renovar a minha mentalidade e ampliar, para enxergar um Davi, que na minha ótica não tem o estereótipo de um grande rei. O texto vai dizer que ele era de gentil aspecto, ou seja, não tem a imponência de um guerreiro, mas era aquele menininho pastor que Deus estava levantando para uma grande obra, algo extraordinário. Então nós precisamos abrir a nossa mente para viver o que Deus tem para nós. Você me entende, amém? Vou aplicar mais um pouco dentro disso. Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está a sua vida profissional? Avalie as áreas da sua vida. Eu não vou viver um casamento melhor se a minha mentalidade para olhar a minha esposa não evoluir, não ampliar, não amadurecer. Eu falava hoje de manhã que a Juliane que eu casei há 23 anos atrás já não é a Juliane de hoje. E também não é a de 10 anos atrás. E graças a Deus, é uma versão já bem melhor. Mas eu não posso agir como marido baseado naquela Juliane de lá. Até porque eu precisei também melhorar e evoluir para poder acompanhar a nova Juliane que surge todos os dias. Agora, lamentavelmente, tem marido tratando a esposa como o dia que ela conheceu. E vice-versa. Tem mulher que, no primeiro mês de casamento, o marido fez algo que ela não gostou, ela pega e rotula ele para a vida. Não, porque você é assim. E esse homem está perdendo, cada dia mais, o ânimo, a alegria, a paixão de estar na própria casa. Eu conheço homens que fazem hora extra o máximo possível, porque eles não querem voltar para casa. Então são coisas assim que nós precisamos dizer, Senhor, amplia a minha mentalidade, renova a minha mentalidade, me ensina a ser melhor todos os dias, que eu venha a ter, e que essa seja a nossa oração, que eu venha a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mentalidade que vive a intensidade. Jesus, ele é pleno naquilo que ele está fazendo, e eu e você precisamos viver isso, e renovar a nossa mentalidade para desfrutar o que Deus tem para nós. Meus irmãos, chega de entrar ano e sair ano, passar dia e entrar dia, e você não crescer, não melhorar, não viver uma vida extraordinária, não ganhar ninguém para Jesus, você perdeu a alegria da vida, você virou um crítico de tudo, você virou aquela pessoa, para com isso, em nome de Jesus. Deus te chama para viver algo extraordinário nele. E deixa eu falar algo para você, nós temos o Espírito Santo, que é o professor que nos ensina todos os dias e nos lapida. O Espírito Santo, quando ele vem sobre uma vida, ele vem trazendo os frutos. E lá em Gálatas 5 você vai ver, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Olha! Isso precisa estar na nossa vida. Pastor, olha,
Se eu pegar o fruto do Espírito e todas essas fragmentações, quando eu olho para a minha vida, eu sinto que eu estou tão longe, então se encha de Deus. Renove a sua mentalidade em Deus, porque nós precisamos disso para viver o extraordinário. Você não vai ter outra vida nessa terra. Já falei várias vezes nesse púlpito. Se alguém disse para você que essa aqui é só um teste, e você vai reencarnar depois, lá em Miami, com um Porsche na garagem, com uma casa em frente ao mar, é mentira. É mentira. Ah, não, porque na outra vida você vai ser a filha de uma grande rainha da Europa. Para com isso. É essa vida, aqui na terra, que nós temos. Depois vai vir um juízo. No juízo estaremos diante de Deus. E diante de Deus você não consegue colocar as desculpas, os teus jeitinhos. Diante de Deus vai ser colocado na balança quem nós fomos. E que não sejamos como Belsazar. Pesasse fosse na balança e achado em falta. Pesado fosse na balança e achado em falta. Imagine. Aqui a Bíblia não diz, aqui é o pastor Lediel agora. A balança de marido. Lediel, suba. A balança de oração. Lediel, suba. A balança da generosidade. A balança de ser filho. A balança ministerial. Você aceitou ser pastor. Eu quero ouvir servo bom e fiel. Mas a gente precisa caminhar hoje aqui com essa consciência. Porque todas as áreas da sua vida, você vai ser julgado. E se você aqui não tiver essa mentalidade renovada para viver o extraordinário de Deus, corremos sério risco de ser achado em falta. Many tekel farzim. Vocês estão comigo, amém? Então, meus irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, renova a minha mentalidade, renova a minha mente, me faz sentir o que o Senhor sente, ver como o Senhor vê, que eu possa estar alinhado com o seu coração, para de fato viver a vida que o Senhor tem para mim. Pastor, mas a vida aqui vai ser perfeita? É claro que não. A vida aqui nessa terra, meus irmãos, eu até falava para alguém hoje, né? Eu costumo dizer, quando alguém pergunta como você está, lutando e vencendo. A nossa vida aqui é luta, estamos em guerra, mas vencendo porque Deus já nos deu a vitória. E com Ele, nele, por mais que circunstâncias desafiadoras venham, por mais que tenha as adversidades do dia, eu sei que no Senhor eu já sou mais do que vencedor. Tá, pastor Ledial, mas e os dias tristes, e os dias difíceis, e as opressões, e as guerras? Se eu estiver com Deus, eu sei que até mesmo esses dias difíceis, Ele está me ensinando, Ele está me moldando, Ele está me fazendo depender dEle. Essa é a mente que nós precisamos ter. Glória a Deus. Amém. Seguimos. Não era Eliabe, não era Abinadab, não era Samar. 7 filhos de Jessé vão passando e não era nenhum deles. Acabaram-se os jovens. Nas versões mais antigas vai dizer assim: acabaram-se os mancebos. Olha que palavra bonita, né? Para você orar: Deus, me dá um mancebo, você que está solteira. Acabaram-se os mancebos. Não é mencebo, né? Porque senão vai vir um homem todo encebado. Não, é mancebo. Não, tem um menor. Ele está pastoreando as ovelhas, cuidando dos rebanhos. Olha a fala de Samuel: tragam-o aqui, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Enfim, tem um monte de teoria, por que Samuel não foi chamado, por que Davi não foi chamado. Samuel teve que chamar, e nem o pai Jessé o chamou. Uma das teorias, quem viu aí, por exemplo, a série, né, da Casa de Davi, eles pegam essa teoria. Tem outras, mas eles pegam a teoria que Davi,
ele não era um filho legítimo, né? Então, ele foi fruto de um adultério. Da onde tiraram isso? Da oração de Davi, quando ele confessa, né, no pecado eu fui formado. Então eles pegam esse texto e olham e dizem, ele não foi chamado já para a mesa, e ele faz uma oração que no pecado foi formado, provavelmente então é fruto de adultério. Mas a Bíblia não diz, tá? A Bíblia não diz, são suposições. Agora, que de fato o próprio pai não viu um possível rei ou um grande potencial em Davi. Ele era o menor, ficou lá cuidando das ovelhas, não foi chamado para a mesa. Só que Samuel tem a percepção, nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar, vamos trazer ele para a mesa. O que isso fala? Isso fala de que eu e você, com a mente renovada, precisamos trazer o futuro para perto, trazer o futuro para a mesa, começarmos a falar sobre o futuro, com pessoas que nos farão enxergar o futuro. Então, isso é um convite, primeiro, para a gente não ser manipulado apenas por sentimentos humanos ou com os olhos naturais. Isso fala de uma necessidade de superarmos preconceitos que todos nós temos, preconceitos, e precisamos superar. Se você pega esse clássico caso, o escolhido de Deus estava bem longe dos parâmetros humanos para ser o novo rei, mas era ele o escolhido. Se você vai para a Bíblia, aqui eu quero falar de pelo menos 2 exemplos. Um dos exemplos é de Naamã, o general sírio que começa a manifestar lepra, e ele está doente. Por baixo da sua armadura bela, formosa, e do seu poderio, porque onde ele chegava ele era muito respeitado, tinha uma doença crescente. Numa das guerras, ele leva escravo uma menininha de Israel. Essa menina, ao perceber que ele está doente, vai dizer, se Naamã soubesse mais sobre o Deus de Israel, se procurasse o homem de Deus que está lá, ele seria curado da sua lepra. Um homem de alta patente bélica aceita a orientação de uma adolescente escrava. Ele vai atrás e ele é curado. A vida desse homem muda totalmente, porque ouviu uma adolescente escrava, que sabia, tinha uma informação que ele não tinha. Segundo exemplo que eu quero usar, Moisés está no ápice da sua liderança, viu Deus tirando o povo do Egito e agora caminhando no meio do deserto para a terra prometida, coisas extraordinárias, uma liderança fenomenal. Moisés não é apenas líder, ele é legislador. Ele é o camarada que sobe montanha, Deus fala face a face com ele, ele traz as orientações para o povo. Esse cara, na nossa ótica, não precisa de orientação de ninguém. Mas o sogro dele, Jetro, bate o olho e percebe, esse cara está muito atarefado. A vida dele, como líder, está frenética. Se continuar, ele morre de exaustão. Jetro dá um conselho, divida esse fardo, escolha homens sábios, para que você possa permitir que eles também ouçam, aconselhem, tomem decisões, e isso traz um grande alívio para o grande líder Moisés. Não foi preconceituoso com um velho na figura de sogro ali, que estava o aconselhando. Agora vamos trazer para a nossa realidade. O que é trazer os Davi para a nossa mesa? É de fato, eu parar com o preconceito e começar a ouvir pessoas que talvez eu não dava nada. Ouvir essa rapaziada nova que está vindo aí, Força Team, Unimovimento e assim por diante. Meus irmãos, o tempo está passando. Eu estou envelhecendo também.
Eu brinco, né, que quando eu estou lá na convenção, os pastores mais velhos me chamam ainda de menino. O menino que vai fazer 42 anos, 25 anos de ministério. Na ótica do setentão, sou um menino. Mas na ótica da minha filha, eu sou um vovô quase. Se eu coloco o boina e fico perto do pastor Aguiar, que também é mais velho que eu, me chamam de vovô, de velho. Às vezes os meus papos é de um tiozão. Só que essa geração que me vê assim, eles vivem coisas e sabem coisas que eu não sei. E eu preciso estar aberto para também ouvi-los. Preciso vencer o meu preconceito, ouvir os mais jovens. Hoje de manhã eu até brincava dizendo, né? Brincava não, porque é verdade, muitas pessoas dizem, não, mas esses jovens estão vindo aí, não dá de confiar neles. Porque esses jovens são assim, esses jovens são assados. Você já parou para ver, pastor Ledial, esses jovens, eles estão farmando aura, fazendo campeonato de farmar aura. Daí eu brincava hoje de manhã dizendo assim, na nossa época a gente tinha as nossas bobiças de um nível tão bobo também, né? Eu sou da época que as pessoas chegavam para o outro e falavam assim, sabe quem perguntou de você? Quem? Os piratas. Nossa, que maturidade. Pior que tem alguns que cresceram, estão de cabelo branco e ainda estão fazendo essas brincadeirazinhas, né, cara? Aqui tem o tiozão do é para ver ou é para comer? Ainda tem. Mas, gente, a gente viveu as nossas palhaçadas, as nossas futilidades. O tempo passou. A gente amadureceu. Ou espera-se que sim. Mas a gente cresceu. A gente passou a ver algumas coisas lá de trás como coisas insignificantes. Eles também vão passar essas fases. Eles também vão entrar na fase de pagar boleto, se você, pai, não ficar aí blindando, deixar eles apanhar da vida também. Eles vão amadurecer e eles vão trazer resposta para a nossa geração que nós nem havíamos pensado. Eles vão ser resposta para problemas que vivemos hoje na sociedade como igreja, que a gente não conseguiu resolver, mas eles estão vindo aí para isso. E nós precisamos trazer eles para perto, para também aprender com eles. Esse jovenzinho que chega fedendo ovelha, porque se a gente parar para ouvir a história, bem provável não teve tempo de um Davi tomar um banho. Ele foi ungido rei na presença dos irmãos, provavelmente sujo e fedendo ovelha. Mas o texto diz, o Senhor era com ele, o Espírito Santo veio sobre ele. E esse jovenzinho que ninguém dava nada. Os historiadores eles vão chegar a dizer assim, olha, nas mãos de Davi, o reino de Israel avançou 150 anos na sua época. Em 40 anos de governo, era como se fosse 150. E se você for ver, ele unifica Israel. Você vai ver Davi se levantando para tirar o monopólio do ferro da mão dos filisteus, e eles agora também conseguem forjar armas de guerra. Revoluciona a guerra e a força bélica de Israel. Revoluciona a adoração até hoje. Nós temos isso aqui. Esse pessoal tocando, canções belas sendo entoadas, porque 3.000 anos atrás, esse pastorzinho de ovelha revolucionou a liturgia do que era um culto ao Senhor. Ele trouxe música, criou instrumentos, trouxe adoração. Ele planejou o templo depois em Jerusalém, onde Deus se manifestou. O pastorzinho que ninguém dava nada. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você saia daqui entendendo que nós precisamos se aproximar de pessoas novas, sim, mas conhecer coisas novas, estar aberto para esse novo de Deus, se aproximar de coisas que vão me tirar muitas vezes da bolha que eu estou, alguém mais experiente numa outra área, conversar com gente que pensa diferente de cada um de nós. Eu louvo a Deus porque hoje até alguém no aniversário do presidente, o pastor Nilton falava, ele não tem dificuldade em trabalhar com pessoas que pensam diferente, e é isso. Assim, as novas ideias vão surgindo, novas mentalidades, coisas novas. Então, você também agora precisa identificar quem é o Davi que você precisa trazer para a sua mesa. Quem é a pessoa que você precisa se aproximar, que vai te mentorear, vai orar por você? Quem é a pessoa que você sabe que é cheio do Espírito Santo, que você sabe que precisa caminhar mais perto? Agora, se você abrir mão
dessas novidades de vida que Deus tem para você, você corre o risco de mais uma vez patinar e não viver o novo capítulo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém? Vamos se colocar em pé então, para nós terminarmos. Eu quero finalizar lembrando disso aqui. Eu acredito que um Samuel estava muito preocupado com o futuro da nação de Israel. Como eu falei, ele acompanhou tudo aquilo que aconteceu com Saul. Mas certamente o melhor de Deus estava por vir. Deus tinha levantado um Davi. A pergunta para você é: por que você está vivendo com medo e ansioso? Talvez você diz assim para mim: pastor Leidiel, esse capítulo que eu estou vivendo agora na minha vida está difícil. Esse capítulo realmente eu tenho me blindado, tenho engessado a minha mentalidade, tenho sobrevivido, porque é um capítulo que dói. O capítulo que eu estou é um capítulo que machuca. E eu realmente estou assim. Eu venho aqui dizer uma coisa para você. Nesse livro da sua vida, eu quero que você imagine o último capítulo. Vamos dar um pulo aqui. No último capítulo, eu e você temos uma garantia. Aquele que venceu a morte e ressuscitou, ele volta para nos buscar e nos levar para a eternidade de glória, onde não haverá mais choro, tristeza, rancor, paz, alegria. Eu e você seremos governantes com Ele. Esse é o final da nossa história em Deus. Até chegar nesse último capítulo, a gente tem alguns para passar. Qual é a boa notícia? Em todos eles, Deus está presente. E em todos eles, Deus já escreveu algo novo para você viver. A pergunta é: vai renovar a sua mentalidade? Ou vai continuar reagindo como o mundo faz? Meus irmãos, eu não sei, graças a Deus, não faço ideia como que é. Alguém que vive a vida dependendo apenas da força do seu braço. Deve ser assustador. Deve ser pavoroso. É por isso que os índices de doença da alma estão lá em cima. Imagine isso. Pessoas acordam e vão dormir sabendo que tudo depende deles, porque não se tornaram ainda filhos de Deus. Você tem noção como é leve você viver a vida sabendo que Deus é o teu Pai e Ele cuida de você? E até quando uma adversidade chega, Ele está permitindo para o seu bem? Isso é leve, isso é bom. E é isso que a gente precisa fazer. Confiar no Senhor todos os dias. Aproximarmos dEle. Valorizarmos mais a nossa vida de oração e meditação na palavra, porque isso vai renovando a nossa mentalidade para enxergar o que Ele tem para nós. Vamos orar?